né? O presidente, que é um homem experiente, devia aprender um pouco mais sobre realpolitik. Novamente, o artigo da Economist dizendo o seguinte: o presidente Lula foi lá visitar a Rússia, Moscou, no aniversário de 80 anos do Dia da Vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista. E nenhum país, nenhuma democracia ocidental lá se encontrava, os Estados Unidos não se encontrava. Ele foi e acabou nem sendo prestigiado, foi colocado lá quase que vendo de binóculo o desfile. Aí eu vejo a comparação com o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Cometeu um deslize na campanha, apoiou ostensivamente o Joe Biden. Depois o Trump ficou com raiva, eu lembro ele na Casa Branca sendo provocado pelo Trump, ficando em situações embaraçosas, mas com a diplomacia britânica, que eles são mestres, passou por cima disso e agora a Grã-Bretanha, a Inglaterra, está se dando muito bem economicamente com os Estados Unidos. Quando eu vejo o Brasil está presente na posse do presidente do Irã e o vice-presidente que representou o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, está sentado ao lado de líderes, quase todos já foram mortos, né? O presidente do Hezbollah, o líder do Hamas, líder do Hezbollah, líder do Hamas, presidente do Irã, chefe da guarda revolucionária iraniana. Será que na política externa nós estamos escolhendo bem os nossos amigos? Eu acho que a gente pode ter duas óticas aí. A primeira, sim, é que a gente tem uma foto, né? Que eu só a respeito do que você falou, né? A foto, ela fica uma foto meio duvidosa, porque você fala, bom, escorregou, não precisava ter ido, poderia não ter ido. Então, sim, há uma crítica a esse respeito, sem problema algum. Do outro lado, a gente tem uma possibilidade de comércio, a gente tem uma possibilidade de contato com os outros países e um diálogo maior, puxando um pouco até o que a gente acabou de falar da importância da nossa diplomacia. Então, por esses dois lados, eu acho que é difícil acertar sempre, você tem alguns deslizes que acontecem, sim, e tem acontecido ultimamente, mas a gente, quando pensa em comércio internacional, por exemplo, né, ou mesmo a questão do Irã, que é uma questão extremamente delicada, extremamente controversa, digamos assim, quando a gente pensa em comércio, em importação, exportação, em petróleo, em uma série de outras coisas, a gente também não pode esquecer quando os Estados Unidos encaminhou lá para Caracas uma comissão para poder negociar direto com a PDVSA o petróleo para Chevron. Então, a gente fica no meio desse caminho. Então, eu abriria esses dois pontos aí para poder pensar a esse respeito. Professor Túlio Naza. Olha, Capês, eu quero falar aqui antes do Rodolfo, até para eu tentar ter uma fala um pouco mais amena, porque é um assunto que realmente me revolta um pouco. Se nós formos analisar a história do BRICS, ele começou a sua ideia lá, inclusive com a política de um banco, com o Goldman Sachs, em 2001, e tinha só BRIC, né? O nome era BRIC. O que significava BRIC, né? Para quem não conhece, BRIC é a união dos países naquela época em desenvolvimento. BRIC porque B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Depois entrou o S, que é de África do Sul, que é South Africa, o termo em inglês, por isso que vem o S ali. 2008, né? Aí em 2009, né, foi a formalização. A ideia vem em 2001, 2009 a China já não era um país em desenvolvimento, ainda é, né, em desenvolvimento humano, vamos dizer assim, mas já é um país que é a segunda maior economia do mundo, não era tão um país assim abaixo dos outros, né, já é um líder de economia, mas a ideia foi, quando ele foi idealizado, realmente a ideia é boa, né, de uma união desses países para que eles possam, através do multilateralismo, construir políticas econômicas conjuntamente e que possam favorecê-los, porque evidentemente que há uma supremacia dos países mais ricos e que muitas vezes não sobra espaço, há uma política aí predatória do ponto de vista de diplomacia internacional, de política econômica, não sobra espaço para esses países em desenvolvimento. Então a ideia, ele foi concebido de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Mas vamos olhar hoje o que é o BRICS, como que o BRICS foi cooptado hoje. Olha só quais países que ingressaram no BRICS. Olha quais países ingressaram no BRICS. Primeiro deles, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes e Etiópia.
no mínimo a democracia passa longe, né? Na lista dos países que ingressaram o BRICS. A Arábia Saudita pulou fora que não quiseram brigar com os Estados Unidos. Porque a Arábia Saudita está querendo se abrir mais para o mundo agora, mas vamos falar o português claro, não é uma democracia, né? Então, são países cuja democracia passa longe. Aí, convidados para essa cúpula, Cuba, República Socialista do Vietnã, Bielorrússia, que é o puxadinho da Rússia. Quase entrou também. A Venezuela só não entrou porque tem uma briga recente, né, entre o governo do PT e o Maduro, mas historicamente sempre foram aliados. Então, o BRICS está se transformando, infelizmente, num bloco socialista ou num bloco de não democracias do mundo. E nesse sentido, a fala do governador Tarcísio foi muito pontual. É preciso saber que tipo de aliança sul-global o Brasil quer fazer. Com quem o Brasil quer se aliar? Eu estou falando de políticas concretas, eu não estou falando de aparecer na foto. Vamos olhar o resultado da fala do BRICS? O que o BRICS escreve? Ele condena os ataques ao Irã, mas não condena os ataques do Irã a Israel. E ele não fala nada sobre a guerra da Ucrânia. Ele não condena a atitude da Rússia. Naquilo que economicamente deveria ser um resultado positivo, por exemplo, a exportação de frango do Brasil para a China. A China não é parceira do Brasil no BRICS? Como é que, então, o governo brasileiro não consegue retirar o embargo chinês? Depois de meses, o Brasil já provou que tem todas as medidas sanitárias, vários outros países já levantaram o embargo, mas, nesse caso, a China não levanta. Então, para que serve o BRICS hoje, Capês? Me parece que é um bloco muito mais político, é uma união político-ideológica do que realmente uma política séria de multilateralismo econômico, de multilateralismo diplomático. No mínimo, eu acho que os diplomatas sérios estão falando como é que pode a gente se aliar só com estados que não são democráticos. Então, professor Túlio, mas só para completar seu raciocínio, que eu concordo em gênero, número e grau, fica estranho, assim, a gente, quando começa a ver que o Brasil prefere se alinhar ao Irã e à Rússia do que aos Estados Unidos. Um alinhamento com a China junto com os Estados Unidos é compreensível. Quando o Brasil começa a fazer esse tipo de alinhamento, permitindo que navios de guerra do Irã ancorem no porto do Rio de Janeiro, no início desse governo, por exemplo, quando isso acontece... Chega um pouquinho para lá. Quando isso acontece, o Brasil não está colocando a ideologia acima do pragmatismo econômico das relações comerciais. E quando isso ocorre, não dá um arrepio de lembrar que o governo Dilma que quebrou o país? Com certeza. Esse é o ponto. O que teria aí de realmente resultados concretos em relação à China? Teria muita coisa. A China não veio. Simplesmente não deu bola, não levantou o embargo, de novo, da exportação do frango brasileiro. Então, não me parece que, economicamente, isso terá alguma relevância. E a ideia, né, a pérola do encontro foi: vamos criar uma moeda comum, né? Veja, a professora está aqui, pode explicar melhor do que eu, mas conhecimento básico de economia e de política estatal. Para se criar uma moeda comum, é preciso uma construção histórica em que leve a um alinhamento de política fiscal, a um alinhamento de política econômica, um alinhamento de política monetária. Imagina como é o Banco Central da China, que é controlado por uma ditadura, extremamente controlado, com o Banco Central do Brasil, que tem independência, autonomia. Como é que vai se juntar tudo isso para criar uma moeda comum? Brasil, Rússia, China, Irã, todos eles vão criar uma moeda comum? Então é evidente que é uma história para inglês ver, Capês, né? Economicamente, não há relevância nenhuma.